Olá a todos, eu sou o professor Gustavo Henrique, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ciências Humanas. Me acompanhe no slide, vamos para o tema da nossa aula de hoje, que é os movimentos de resistência ao neocolonialismo na África e na Ásia. Então, a resistência do neocolonialismo em Madagascar, independente ali do reino do Madagascar, ele foi alvo desse sistema do neocolonialismo francês no século XIX. A ocupação francesa, a partir desse processo, vai gerar um movimento de resistência pelo país. E Madagascar é uma ilha que se localiza ali na costa sudeste do continente africano, que durante a segunda metade do século XIX vai ser alvo da ambição colonial dos franceses. E, em consequência disso, foi transformada em uma área de colonização. Os franceses, a partir de um lobby da elite colonial do país, desestruturam e destituíram o governo que estava instalado em Madagascar. E essa ação vai desencadear um movimento de resistência pelo país africano. Aqui temos até uma imagem da Ranavalona II, que foi a rainha de Madagascar, de 1868 a 1883, e procurou garantir a soberania do país durante o seu reinado. Durante o século XIX, o reino de Madagascar procurou meios de garantir sua soberania. Assim, em 1820, assinou com os ingleses o Tratado Anglo-Amerina, que lhe garantia o reconhecimento internacional de uma das maiores nações do mundo. Outra potência da época, a França, somente firmou um acordo parecido com Madagascar 4 décadas depois. Então aqui a gente já tem uma característica dos conflitos entre ingleses e franceses, que são repercussões de vários períodos históricos. E desde a década de 1860, Madagascar passou a ser governado pela rainha Ranavalona II e pelo primeiro ministro Rainylairivone, os quais implantaram um projeto modernizador no país. E a intenção dessa modernização visava principalmente organizar a administração e o exército do país para transformar Madagascar em um estado civilizado. Esses esforços, no entanto, não agradavam as partes da elite colonial francesa, já que estávamos tendo um exército formado no país, até mesmo para se proteger contra o interesse e invasões da elite colonial francesa. E os interesses dos franceses na região intensificou-se a partir da década de 1870, que, impulsionado por um forte lobby promovido ali por parlamentares da ilha de Reunião, localizada no Oceano Índico, a elite dessa ilha intentava colonizar Madagascar para poder enviar-lhe seu excedente populacional, assim como garantir o acesso a seus recursos. Esses interesses também eram compartilhados por republicanos franceses que passaram a defender mais abertamente a expansão dos domínios coloniais do país. Também pela direita católica, interessada em combater o avanço do protestantismo em Madagascar, que era promovido pelos ingleses, e que avançavam também pela ação de missionários britânicos. E para justificar sua investida sobre esse país, os franceses evocaram o discurso da missão civilizatória, que foi utilizada como justificativa comum para nações europeias durante o processo de neocolonialismo. Então, a gente vai ter a propaganda colonial francesa que vai afirmar que Madagascar era um local selvagem e atrasado. E os propósitos franceses em colonizar em Madagascar acabou gerando alguns desentendimentos com o governo Malcachê por questões econômicas, forçando a ilha a pagar altas indenizações aos franceses. O Rainylairivone, percebendo a má-fé dos franceses, vai realizar compras de armamentos e munições, e esses gastos vão levar a um aumento de impostos, o que vai afetar a popularidade aí do governador Malcachê. Guerras contra a França. Percebendo as intenções dos franceses no país, o governo Malcachê enviou diplomatas em busca de apoio internacional, contudo a missão dos Malcacheves fracassou, pois nenhuma potência ocidental quis comprometer-se com Madagascar e ir contra os interesses franceses, sem um apoio esperado.
Madagascar foi atacada pelos franceses em 1883, iniciando assim a Primeira Guerra Franco-Merina. E durante esse conflito, os franceses deixaram evidentes suas intenções em transformar a ilha africana em seu protetorado. Esse conflito estendeu-se até dezembro de 1885, quando o cessar-fogo foi assinado e Madagascar foi obrigada a pagar uma multa de 10 milhões de francos aos franceses. E essa nova dívida, somada aos gastos ali na guerra, destruiu a economia malgache e levou o governo local a descrédito. Assim, temos uma instabilidade de governo de Rainelayarivone e a crise econômica provocaram uma onda assim de bandidismo, principalmente nas regiões interioranas do país. Desestabilização de Madagascar foi utilizada pelos franceses como um pretexto para reforçar o desejo de transformar o país em uma colônia francesa. Com isso, a gente vai ter uma nova guerra, que vai ser travada a partir de 1894, que vai consolidar o domínio dos franceses sobre Madagascar, e nesse sentido, a Segunda Guerra Franco-Merina transformou-se esse país em uma colônia da França e destituiu o governo que estava instalado. E o domínio dos franceses nessa região não aconteceu sem resistência. Além de lutar contra a reação própria do governo malgache em duas guerras, os franceses precisaram lidar com um movimento popular que recebeu o nome de Menalamba, em referência à cor da roupa dos rebeldes malgacheves, coberta de terra vermelha como forma de camuflagem. E o movimento dos Menalamba atuava nos arredores da capital, Antananarivo, e em uma região conhecida como Imerina. Esse movimento lutava contra os dominadores franceses, mas também contra as elites malgacheves e defendia ali a tradição religiosa local. A rebelião Menalamba foi controlada tempos depois pela repressão francesa. E outros movimentos de resistência surgiram depois em Madagascar, porém, o país somente reconquistou sua independência em 1960. A Ásia, vamos ter a Índia, revolta dos cipaios. Agora, o que foi isso? A revolta dos cipaios foi uma revolta popular armada ocorrida na Índia entre 1857 e 1859, contra a dominação e exploração britânica na Índia. E na segunda metade do século XIX, a Inglaterra adotou uma política colonialista e imperialista, dominando várias regiões da África e Ásia. E os britânicos tinham como objetivo explorar os recursos minerais e a mão de obra dessas regiões, além de ampliar o mercado consumidor para seus produtos industrializados. Como quase toda ação gera uma reação, vários povos ou grupos não aceitaram este sistema explorador e partiram para a reação contra dominador. Observação, essa revolta dos cipaios, ela é também conhecida como Revolta Indiana de 1857 e Revolta de Cipais. Os britânicos obrigaram jovens indianos a participar do exército da Companhia Britânica das Índias Orientais. Estes jovens soldados, que ficaram conhecidos como cipaios, tinham como função principal garantir a proteção das atividades comerciais britânicas ali na Índia. E como as condições de trabalho dos cipaios eram péssimas, inclusive com baixíssimos salários, o sentimento de revolta, que já era grande, aumentou ainda mais. As diferenças étnicas, culturais e religiosas também existentes entre os oficiais britânicos e os soldados indianos, os cipaios, vai ser um dos outros motivos que vai ocasionar mais ainda essa revolta, devido à desigualdade de tratamento que vão ter. Então, a revolta dos soldados indianos, com os cartuchos, eram revestidos aí por uma película, uma espécie de graxa de origem bovina. Como no hinduísmo a vaca é um animal sagrado, este fato aí vai gerar muita revolta e acabou sendo um dos estopins para o conflito.
E essa revolta ela vai ter início em 1857. Os cipaios pegaram em armas para combater as tropas britânicas. As regiões centrais e nortes da Índia foram as mais atingidas pelos conflitos armados e ocorreram várias mortes durante essa revolta, sendo muitos oficiais britânicos que foram assassinados. E no início, as tropas indianas conseguiram várias vitórias, provocando o recuo dos britânicos. E em 1857, os cipaios conquistaram e dominaram as províncias da região central e várias cidades importantes no norte da Índia. A revolta só vai terminar em 1859, quando os britânicos vão aumentar o seu poderio militar na região e vão controlar as forças rebeldes. As principais consequências que temos após essa revolta é que os britânicos aumentaram as suas forças militares aí na região e um sistema de controle mais forte e coercivo, impondo os interesses e as vontades e até mesmo costumes britânicos aos indianos. E nisso a gente vai ter também uma identificação de uma forma em que os britânicos vão começar a rotular os indianos como se fosse uma raça inferior. Então, temos uma imagem aqui de britânicos pilhando o palácio do Qaisar Bah após derrotar os indianos. Essa gravura que é do final da década de 1850. Então, terminamos nossa aula por aqui. Até a próxima.